Primeiro destaque desta sexta é o seguinte: em entrevista ao portal HuffPost Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minimizou o ato institucional número 5 ao afirmar que muitas vezes se passa a ideia que todo dia alguém era cassado, alguém era afastado e não funcionou dessa forma. Hoje, o AI-5 completa 51 anos. Por meio dele, era permitida a cassação de mandatos parlamentares, além da suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Mourão disse ainda que o AI-5 ocorreu em um período autoritário, mas discordou do termo ditadura. Abro aspas. Vamos colocar a coisa da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu discordo do termo ditadura para o período de presidentes militares. Para mim, foi um período autoritário, com uma legislação de exceção, em que se teve que enfrentar uma guerrilha comunista e que terminou por levar que essa legislação vigorasse durante 10 anos. Fecho aspas, foi a fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Fala, Josias. Algum idiota já afirmou um dia que o tempo é o senhor da razão, como se o julgamento da posteridade fosse o julgamento certo. Mas a naturalidade com que os personagens da era Bolsonaro falam sobre o ato institucional número 5, o AI-5, revela que essa tese, segundo a qual a posteridade produz avaliações irretocáveis, ela não se sustenta, que sempre haverá insanos no passado, no presente e no futuro, e a insanidade é uma constante hoje, amanhã e daqui a 51 anos, a idade que o AI-5 completa nesta sexta-feira 13. A exemplo do Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele acha que os críticos da ditadura militar exageram quando apontam os excessos do regime. Nessa entrevista, o Mourão tentou construir uma versão moderada do AI-5. O problema é que, ao analisar esse capítulo da história brasileira, o AI-5, o maior excesso que pode ser cometido é justamente o excesso da moderação. Muitas vezes, disse o Mourão, se passa a ideia de que todo dia alguém era cassado. E não funcionou dessa forma, disse ele. É importante que a história venha à luz de forma correta. Ora, o AI-5 foi o mais nefasto dos 17 atos institucionais editados durante a ditadura militar. Foi baixado pelo Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, deveria durar um ano, durou uma década e foi munido desse AI-5 que os militares fecharam o Congresso, cassaram mais de 300 mandatos federais, estaduais e municipais, censuraram a imprensa, baniram professores e alunos de universidades, expurgaram 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e ampliaram a máquina que torturou, matou opositores. Diante de um quadro assim, quando o Bolsonaro, seu filho 03 e o próprio Mourão falam de AI-5, o brasileiro tem uma sensação, pelo menos o brasileiro de bom senso, tem uma sensação muito parecida com a do passageiro que viaja num avião, sabendo que a sua bagagem, com tudo que ele possui, viaja em outra aeronave. Diga, Constantino. Olha, é curioso que o vice-presidente Mourão era um dos que estava com uma postura mais moderada, inclusive com isso tinha caído nas graças de boa parte da imprensa e em descrédito com a ala bolsonarista mais radical. E aí vem ele com uma declaração dessas. Justiça seja feita, ele disse que considerou as frases do ministro Paulo Guedes e do filho do presidente Eduardo Bolsonaro infelizes e disse que o Brasil vive em sua plenitude democrática, ou seja, ele discordou qualquer flerte com algo dessa natureza. Ele tentou contextualizar. Eu acho que não dá para diminuir o que representou o AI-5 em termos de autoritarismo, de censura, de avanço sobre as instituições. Dito isso, eu acho saudável trazer para o debate o contexto da época, sim, porque a gente sabe que ao longo de décadas de redemocratização e de domínio cultural pela esquerda, né, que foi um erro, talvez, dos militares, deixar isso tudo na mão da esquerda e ocuparam todos os espaços, né, a gente sabe que há muitas inverdades. Por exemplo, essa turma que lutava pelo regime soviético para trazer o modelo de Cuba para o nosso país, posa hoje de democrata, ou seja, estava lutando contra a ditadura, resistindo à ditadura. Isso tudo é mentira, confissão de gente que estava naquela época lutando, como Gabeira e outros poucos corajosos, Eduardo Jorge, que assumiam que aquilo ali era pela ditadura do proletado.
do proletário e não por democracia, né? Então, o contexto dos anos 60 era o contexto de Guerra Fria, com o ouro de Moscou, com a KGB financiando o golpe em tudo que é lugar. Esse é o contexto. Então, se a gente for comparar com a alternativa, segundo muitos naquela época, no próprio Brasil, ou com modelos alternativos que venceram no continente, de fato, a nossa ditadura foi uma dita branda, né? Era uma brincadeira de escoteiros, como dizia o Roberto Campos, perto do que aconteceu em Cuba, por exemplo, ou até mesmo no Chile, né? Então, nesse sentido, eu consigo entender qual é o intuito do vice Mourão, mas se ele considerou as falas do Guedes e do Eduardo Bolsonaro infelizes e tentou remediar dessa forma, eu acredito que a gente pode constatar que a frase dele também foi infeliz, porque levantou bola para uma interpretação e ele, de fato, diminuiu o que é grave e não merece, não pode ser defendido em hipótese alguma. Denise. Para tentar minimizar o impacto que teve naquela época, várias ações tomadas pelo governo, e entre elas a decretação do AI-5. Ele pode dizer que não foi um por dia, mas foi por atacado mesmo. De início já fechou o Congresso, depois durante o ano de 1969 apenas 333 políticos tiveram direitos políticos suspensos, dos quais 78 deputados, 5 senadores, 151 deputados estaduais, 22 prefeitos e 25 vereadores. Isso vai contra qualquer democracia. Né, a partir daí foi tirando as liberdades políticas das pessoas, não era só o combate à esquerda, pessoas que não tinham uma ligação política direta não podiam manifestar as ideias. O Brasil passou por uma censura seríssima em todas as frentes, fora mortes que ocorreram nesse período. Então não dá para minimizar, para dizer que foi um regime só contrário à esquerda, que não houve violência, que não houve cassação de direitos políticos, que não houve exagero nas várias áreas, né? Foi para minimizar qualquer tipo de oposição, para se prevalecer de uma situação que foi garantida pela força, e o Congresso só voltou a trabalhar para eleger Médici, e nós ficamos décadas sem poder votar, sem poder escolher os dirigentes, sem poder escolher prefeitos, governadores, sem poder dar a voz à população. Então, toda a população brasileira sofreu as consequências. E não dá para minimizar, não dá para acompanhar, virar uma coisa comum se falar no AI-5 no Brasil, como a gente tem visto agora nos últimos meses.